Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Grande e eterno Deus, Criador do universo, louvado seja o teu nome, no céu e na terra. Senhor, muito obrigado por mais uma noite de descanso e pelo dia de ontem que o Senhor nos permitiu passar com vida e saúde. E mais uma vez nos encontramos aqui nesta manhã para abrir a tua palavra. Queremos pedir que o teu Espírito Santo seja o nosso professor, que o Senhor possa nos ajudar, nos orientar, para que possamos compreender a tua palavra. Que ao abri-la, o professor Espírito Santo nos conceda sabedoria e entendimento. Em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, ontem nós estudamos sobre a questão dos estados dos mortos, que se vão, né? E hoje a gente vai estudar sobre uma parábola aqui. Mas antes de a gente entrar na parábola dita, que é a parábola mais controversa da Bíblia, a gente vai ler alguns versos aqui, que nós lemos ontem, e a gente vai ver que quando a gente lê essa parábola toda na sua íntegra, ela vai entrar em contradição com aquilo que a gente estudou ontem, né? Então, a Bíblia não pode entrar em contradição com ela própria de forma alguma, né? Senão a verdade fica relativa. E a verdade bíblica não pode ser relativa, tem que ser absoluta, né? Então, você vai ver que nós estudamos aqui, ele vai entrar em choque com aquilo que nós estudamos ontem. Tanto que nós vamos voltar aqui uns versos anteriores, e se vocês quiserem comentar alguma coisa, pode comentar, não tem problema não, tá? Estamos aqui para isso aqui, para isso. Então, vamos abrir a nossa Bíblia aí, lá no Deuteronômio, vamos para Isaías, vamos para Eclesiastes e livro de João, tá? Depois vamos para o Salmo, a gente tem uma compreensão. Então, Deuteronômio, capítulo 18, abra a sua Bíblia aí. Estou com a minha aqui aberta, vou voltar aqui um pouquinho. Qual o versículo? Do verso, eu acho que é do verso, 18, verso, deixa eu passar agora, do verso 9 até o verso 14, tá? Chamado para viver em santidade. Pode ler, James. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, tenham muito cuidado para não imitarem os costumes detestáveis das nações que vivem ali. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permitam que alguém do povo pratiquem adivinhação, use encantamentos, interprete agouros, envolva-se com bruxaria, lance feitiços, atue como médium ou praticante do ocultismo, ou consulte os espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. É justamente porque as outras nações praticam essas coisas detestáveis que o Senhor, seu Deus, as expulsará diante de vocês. Sejam inculpáveis perante o Senhor, seu Deus. As nações cujas terras vocês estão prestes a conquistar consultam feiticeiros e adivinhos, mas o Senhor, seu Deus, os proíbe de fazerem essas coisas. Ok, então vamos ver uma narrativa, né? Do quinto livro de Moisés, Deuteronômio, onde Deus chama a atenção do seu povo e alerta eles quanto a essas questões, né? De espiritismo, feitiçaria, idolatria, né? E essas nações ouvem essas coisas prognosticadores, mas o Senhor, nosso Deus, não nos permitiu a gente participar desse tipo de coisa, né? O outro verso que a gente vai ler está lá em Isaías, capítulo 2, verso 9. Infelizmente, esses costumes, eles entraram no meio do povo de Deus. Desde o povo de Israel já havia entrado esses costumes lá. Idolatria, feitiçaria, passar pelo fogo, seu filho, a sua filha, a gente vai entender isso também no próximo estudo, tá? No Sirius James. Então, assim, há uma grande advertência do Senhor contra essas coisas, né? Porque o Senhor é santo e o seu povo é santo. Ele não quer que o seu povo se misture com esse tipo de comportamento. Capítulo 2, verso 9. 9. Pode ler.
Por isso, agora serão humilhados e todos serão rebaixados. Não os perdoarei. Escondam-se em cavernas no meio das rochas. Escondam-se no pó, para escaparem do terror do Senhor e da glória de sua majestade. O orgulho Isaías humano 2. Oh, é só perdão, Júlio. Só, não, é até 2,6, perdão, viu? É porque eu já. Do verso 6, só, viu? Desculpa aí, é ah, 2,6. ok. Pode Só o ler. verso, Só o verso 6, é. pois tu, Senhor, rejeitaste teu povo, os descendentes de Jacó, porque encheram a terra com práticas do Oriente e feiticeiros, como é costume dos filisteus. Sim, fizeram acordo com nações estrangeiras. Ok. Então, você vê novamente, né? Deus desamparou o seu povo, não é porque ele quis, é porque as pessoas, o povo de Israel, né, se misturaram com os costumes do Oriente, que é paganismo, né, feitiçaria, passar seu filho, a sua filha pelo fogo, e assim sucessivamente. Vamos lá para o capítulo 8 de Isaías, capítulo 8 de Isaías, no verso 19 e 20, tá? Nós estudamos isso ontem, eu estou revisando aqui, para a gente poder entrar nesse ensino de hoje, que é a palavra Rico e Lázaro. Pode ler. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e adivinhos, que churreiam e murmuram Isso. que churreiam e murmuram entre dentes. Não recorrerá um povo ao seu Deus. É uma pergunta que ele faz aqui. Eu vou ler de novo, tá? Sim, sim. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que churreiam e murmuram entre os dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? Sim. Pergunta, né? É uma pergunta que ele faz, né? Verso 20. A lei, ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Muito bem. E quem é a alva? É o próprio Jesus. A luz, Né? A luz. A alva é o brilho, a pureza, né? Exatamente. É a luz. Então, Jesus é a estrela da alva, né? Que nasce em vosso coração, né? Então, assim, ó, então você vê aqui uma advertência muito grande para o povo de Deus, que infelizmente aceitaram e praticaram esse tipo de comportamento, de idolatria e feitiçaria. Então ele faz a pergunta a você, Leimar, quando eu vos disserem, consultar que tem o quê? Espíritos familiares, pessoas que já morreram, né? E pessoas que se conhecem, né? E que xirear, o que é xirear? É, se você for um dicionário, é tagarelar, falar com o mesmo tom de voz, né? A murmúrio, mesma coisa que a pessoa falava, essas pessoas são consultadas, esses espíritos, eles falam da mesma forma, né? Aparece aqueles, quando eles aparecem em uma sessão espírita, que é invocada pelo médium, aparece da mesma forma, com a mesma fisionomia que a pessoa é. Então, a pergunta é, assim, ó, vocês vão interrogar os vivos, os mortos a favor dos vivos? Não. Eu tenho que interrogar quem? Deus a favor dos vivos. O morto não sabe de nada. Ok? Vamos lá. Outro verso está em Eclesiastes, vamos lá. Capítulo, volte um pouquinho só a Bíblia aí. Capítulo 9, 5, 6 e 10. os vivos, pelo menos, sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Já não têm recompensas para receber e caem no esquecimento. Amar, odiar, invejar, tudo que já fizeram ao longo da vida passou há muito tempo. Já não participam de coisa alguma que acontece debaixo do sol. Verso 10. Tudo que fizer, faça bem feito, pois quando descer à sepultura, não haverá trabalho,
nem planos, nem conhecimento, sabedoria. Amém. Bem claro, né? Bem claro. E João, capítulo 11, verso 23. A gente vai ler agora, tá? No 11, 23. Então, 11, o que é 3. que a Bíblia ensina em relação aos que se foram? É muito claro. É João 11, 1 23. João ou 2 Não, é João? João. Evangelho de João 11, Ah, Evangelho de João. 23, falando aqui sobre a ressurreição de Lázaro. Né? E o Disse-lhe verso 20, Jesus. 21. Disse-lhe Jesus. É Mário que tá lendo? É Mário? É, É. E o verso Disse-lhe 23, Jesus. 23, 24 e 20, até o 25, viu, Mário, por favor? Tá. 23 a 25. Disse-lhe Jesus. Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisto? Amém. Disse-lhe, Você vê que a própria Marta, ela tinha ensinamentos bíblicos, né? E o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda, mas ela me contou isso aqui aonde? Porque o Novo Testamento não estava pronto ainda. Isso foi escrito depois, né? Então, encontrou isso aonde? No Antigo Testamento. Então, ela sabia, e os judeus sabiam, que após a morte não há vida, não há conhecimento, não há indústria, não há nada. Só esquecimento. Então, uma prova inequívoca que realmente, né? Então, eu sei que meu irmão vai levantar no último dia. Aí ele falou assim, ó, eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, que esteja morto. Então, no cristianismo, o que nós cremos, devemos crer, é na ressurreição. Não vida após a morte, porque a pessoa se torna imortal. Então, as pessoas, quando morrem, elas não vão para o céu, nem vão para o inferno, como algumas pessoas pensam. Estão no pó, descansando, inconscientes, aguardando o dia da volta de Jesus. Os que forem salvos vão levantar a primeira ressurreição, e os que não forem vão levantar na segunda ressurreição. Tá? Muito bem. Agora eu quero ver duas palavras com vocês aqui, que é parábola e alegoria. Certo? Então, o que é uma parábola? Alguém pode me responder aí? O que é uma parábola? Alguém já estudou parábolas aí, né? uma parábola é uma história que se Cortou, identifica com outra. cortou o áudio, Mário. Eu não vi direito, não. Deu uma cortada aqui no áudio. História para identificar. Uma parábola é Sim, alguma coisa que se conta dando sim. significado a outra. É Muito uma coisa bem, Mário. paralela, né? Isso, muito bem. Então, É um exemplo. sim. Ó, parábola, segundo o dicionário, é uma narração alegórica, né? Para ilustrar exatamente outra coisa. Então, a palavra está escrita, já foi escrita com elementos reais, né? Sempre tem elementos reais, mas o fundo moral dela é outra coisa. Então, a gente nunca deve estudar uma palavra de forma literal, porque você vai criar uma doutrina em cima dela. E isso é um risco muito grande. Por isso que muita gente hoje crê na imortalidade da alma, porque quando estuda essa palavra do Rick Lázaro, ele interpreta de forma literal. Mas por que as outras palavras se interpretam de forma alegórica, né, simbólica? Então, o que é alegoria? Alegoria é uma expressão, uma interpretação que consiste em representar pensamentos e ideias sob forma figurada. Então, nenhuma palavra da Bíblia, ela é literal. Todas são em sentido figurado para nos dar uma lição diferente lá na frente. Ok? Então, a gente vai agora abrir lá no livro de Salmo 78, verso 1 e o verso 2. Vamos lá, Salmos 71, 1 e 1 e 2. 2. 71, 1 e ou 2. 78, perdão, gente. 78, 1 e 2. 78. 78. Pode ler. 1 e 2.
Sim. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade, Ok, os então, quais temos ouvido e sabido e nossos pais nos têm contado. ok, então, Jesus, quem abre a boca em parábolas é o próprio Cristo, né? Ele ia abrir a boca em parábolas e ia contar enigmas dos tempos antigos. Agora, vamos lá no Mateus, no capítulo 13 de Mateus. Capítulo 13 de Mateus. Do verso 10 até o verso 15. Muito bem. Os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? E ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mas do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem, nem entendem. Até que verso? Até o verso 15. Cumpre-se, de todo modo, a profecia de Isaías que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem e seus ouvidos não ouvem. E seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Amém. Então, Jesus foi muito claro aqui, né? Quando ele fala que ele abriu aqui palavras, ia propor enigmas da atividade, e você vê aqui, ó, por que o Senhor fala por parábolas? Né? Não é porque Jesus não queria que as pessoas compreendessem, é claro que não. Mas ao discípulo, ele fala sempre de maneira aberta, marca o povo que o coração estava endurecido, né? Não se abria para Deus. Ele fala com parábolas, como as pessoas ficavam assim, desorientadas, sem saber o que ele estava falando. Muitas vezes eles sabiam que ele estava falando deles, os fariseus, né? Mas ele falou em parábolas e as pessoas, o coração é tão duro que é igual o livro do Apocalipse, é só símbolos. Os que são sinceros, lá em Daniel 2, verso 10, os sábios vão entender, mas os ímpios não vão entender. Você vê, quando você fala para o Apocalipse, a pessoa vê logo aqui, vem um Apocalipse, é destruição. Só que vê isso, não é. O Apocalipse é uma revelação de Jesus para a sua igreja, para o seu povo. Então, é um livro que não pode ficar fechado, ok? Muito bem. Agora, nós vamos agora dar uma olhada na parábola de Lázaro e o rico. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 16. Vamos lá, gente, para a gente dar uma lida, a gente vai ler essa parábola toda aqui. Vocês vão ver que contradição há nessa parábola aqui com aquilo que nós estudamos ontem. Lucas 16, do verso 19 até o verso 31. Você lembra que ele contou várias parábolas, Jesus contou, né? Por exemplo, a parábola do trigo e do joio, né? A gente entende. O que é o trigo? É a boa semente. E o que é o joio? É a má semente. Tanto que eles, ali conversando com o discípulo, ele falou assim, o inimigo fez isso. Aí o discípulo falou assim, mestre, você quer que a gente arranque o joio? Foi que ele respondeu, não. Deixem eles crescer juntos até o dia da ceifa. Quem vai tirar é o próprio Deus, né? Então, ele usou uma metáfora, porque o trigo e o joio, se você pegar os dois cereais, são parecidos. A diferença é que o trigo, você faz muita coisa com ele, né? Come, né? E o joio, se você tomar o chá do joio, você sente náuseas. Mas são parecidos. Aí, uma vez, ele contou a parábola do semeador.
Ele falou assim, ó, eis que o semeador saiu a semear, e que uma parte caiu à beira do caminho, a outra caiu entre as pedras, a outra caiu sobre os espinhos, e a outra caiu em boa terra. Né? Ele foi contando ali as histórias, eu não entendi o que estava falando. Então, quando ele fala assim que o semeador, quem é o semeador? Aqui é Deus, é Cristo. Saiu a semear. A semente que cai da terra, a gente sabe que é o quê? A palavra do Senhor. Uma simbologia, né? E o solo, o que é o solo? É a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Como nós recebemos a palavra. Então, quando ele sai e semeia no campo, as aves vêm o quê? Vêm e come, não conseguem. O quê? O que representa aqui? As pessoas que recebem a palavra e logo, logo se escandaliza e cai fora. É que caiu aonde? A beira do caminho. Não frutificou. Nem sequer entrou na terra. Quando ela cai na rocha, ou seja, a semente cai na rocha, ela não tem raiz própria, não cria raiz, não prepara o alicerce para, não tem, o que acontece? Ela morre. Então, as pessoas não criam raiz. Aquele homem que construiu a casa na areia e o outro sobre a rocha. Quando a semente cai nos espinhos, ele falou assim, ó, a que cai no espinho é aquelas que ouvem a palavra também, mas os cuidados da vida, o cuidado, as questões da riqueza, né, a vaidade, muita coisa, sufoca e a palavra não frutifica de forma alguma. Não consegue frutificar. Mas quando a semente cai na boa terra, o que é que ela faz? Ela produz a 60, a 30 e a 100 por um. É aquele que ouve, entende e pratica. É o homem que edificou a casa sobre a rocha. Então, você vê que a palavra, nós não somos solo, a palavra de Deus não é semente, só uma metáfora, né? E você vê que é apenas uma simbologia, uma alegoria para ilustrar uma coisa, né? Então, o solo só do nosso coração, a semente, né? É a palavra de Deus e os cuidados da vida realmente o sufocam, ok? Então, se nós interpretamos a palavra dessa forma alegórica, por que nós vamos agora interpretar a palavra aniquilar de forma literal e real? Não podemos. Então, temos que seguir o mesmo caminho, né? A mesma orientação das outras palavras que foram ditas aqui na palavra do Senhor. Tá? Capítulo 16 de Lucas, vamos ler aqui a parábola na íntegra, são apenas alguns versos, do verso 19 até o verso 31, aqui fala sobre o rico e o mendigo. Outras traduções falam sobre Lázaro, o rico e Lázaro. A história do rico e do mendigo, é isso aí. Hã? Aqui fala a história do rico e do mendigo. O rico e o mendigo, o rico e Lázaro é a mesma coisa, não tem problema não, certo? Vamos lá, diz aqui, ó. Ora, havia entre os homens, rico, um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Então, esse homem aqui era um homem riquíssimo, tinha muitas posses, muito dinheiro, e nada lhe faltava, certo? Lhe faltava. Então, ele era um homem que tinha tudo nas mãos, só que era um homem egoísta, avarento, jactancioso, arrogante, né? Podia ajudar as pessoas, mas não ajudava. Mas como é que ele vivia? Esplendidamente, se regalava todos os dias. Verso 20. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquilo. Ora, você acha que um rico, como esse homem aqui, cheio de dinheiro, né? Carro de luxo, tudo você pensar, ele tinha à sua disposição. Você acha que ele ia permitir que o mendigo ficasse em sua porta, cheio de chagas? De forma nenhuma. Né? Verso 21. E desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, até os cães vinham-lhe lamber as úlceras. Bom, se o mendigo, o rico, jamais ia deixar o mendigo ficar
a sua porta, você imagina agora debaixo da mesa, comendo as migalhas, cheio de ferida, e os cães lambendo-lhes as úlceras. Então, olha como a palavra vai nos levando aqui para coisas que não funcionam, né? E essa palavra foi contada pelo próprio Jesus, certo? Então, se ele não podia estar na porta, muito menos dentro da casa do rico. Verso 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Se nós interpretássemos aqui essa parábola aqui de forma literal, teríamos que crer que o rico, quando morre, vai para a sepultura e o pobre vai para o seio de Abraão, o que não é o caso, certo? Apenas uma linguagem metafórica aqui. No inferno, algumas traduções, eu tenho aqui na João Ferreira, que fala no Hades, a sepultura, estando em tormento, levanta os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro, onde? No seu seio. Então, temos que acreditar que o rico lá queimando, ele não morre, né? E de lá, do inferno, ele consegue olhar para o céu com a visão tridimensional, né? Do telescópio Hubble, e poderia ver Abraão lá, ver Lázaro onde? No seio de Abraão, ali com Abraão, certo? Então, clamando, disse. Quem clama aqui? O rico. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, me refresque a língua. Você acha que uma chama atormentante, né, imensa, apenas uma gota d'água ia saciar a sede daquele rico? De forma alguma. É um pingo, uma gota d'água no oceano. Faz diferença? Não. Verso 24, né? 24. Então, clamando, disse, pai, Abraão, tem misericórdia de mim, manda que elas molhem em água a ponta do dedo e refresca a minha língua, porque estou aqui atormentado nessa chama. Então, o rico nunca morre, né? Está lá, a chama não morre, consegue falar. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que tu recebeu os teus bens em vida, e Lázaro realmente, né? Igualmente, os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Ou seja, teríamos que ver aqui que todas as pessoas que foram pobres, que passaram por necessidade, vão para a eternidade. E todos os ricos que vieram aqui na Terra, regaladamente, esplendidamente, cheios de fartura, vão se perder. Isso não é verdade. Verso 26. E, além de tudo, está posto um abismo entre nós e vós, ó, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passa para cá. Bom, um pouco distante se via no verso acima que eles estavam tão próximos que podiam se falar. Lázaro e o rico, né? Lázaro conversa com Abraão. Mas se Abraão morreu e a sua glória está entregue ao esquecimento, o que ele está fazendo aqui, conversando com o rico? Verso, você vê que é uma distância, né? Ele fala que é um abismo, uma separação entre eles. Lá em cima estava próximo, agora está separado. Verso 27. Então respondeu: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Mande quem? Lázaro. Que casa paterna é essa aqui? Porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho a fim de não virem para este lugar de tormento. Olha só. Olha o que ele fala aqui. Ó. Porque eu tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não virem para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas.
O quê? Ouçam-nos, ouçam-nos. Olha, ele está mandando para quem aqui? Lá para o começo da Bíblia. Moisés e os profetas advertiram muitas coisas com relação a isso. Verso 30. Tá. Respondeu Abraão, 29, né? E disse Moisés e os profetas. Ouçam, verso 30. Mas ele insistiu. Quem insistiu? O rico. Não para Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Aí Abraão responde, ó. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Que parábola meio complexa, né? Você vê que ele vai narrando aqui coisas que não batem com a realidade, né? Com aquilo que nós estudamos na Bíblia. É um choque. É por isso que muitas vezes muitas pessoas pegam essa parábola e interpretam de forma literal e não é. Então, essa parábola tem uma lição. Ela usou aqui elementos reais, inclusive ele usou a imortalidade da alma, está aqui dentro. Não é que ela está aqui apoiando, não sei por quê, mas ela está aqui dando uma ilustração para os fariseus, né, que acreditavam, passou a acreditar na imortalidade da alma. Aqui fala sobre riqueza, essa palavra fala sobre avareza, comércio, indiferença, egoísmo, preconceito e muito mais. Ok? Então, nós vamos agora para o PowerPoint, se ele pode colocar aí, e vamos agora, pela graça do Senhor, que Deus dê sabedoria para que nós possamos interpretar aqui essa parábola agora. Você vê que ela vai fugir totalmente do que está escrito, porque não é literal, é uma alegoria, e o Senhor queria dar para nós aqui uma lição de moral, para o seu povo, que possa acreditar na imortalidade inerente da alma. Pode colocar esse o PowerPoint. Nós vamos agora tentar analisar aqui os versos, tá? Você vê que a parábola ela vai totalmente de encontro com aquilo que nós estudamos, né? Na Bíblia Sagrada. Os mortos não têm conhecimento de nada, não sabem de nada. E agora você vê aqui um rico morre, vai para o inferno, e o pobre ele vai levar para o céu de Abraão também morre. Se você analisar assim, bom, então teríamos que acreditar, se fosse real, que todas as pessoas que morrem ricas vão para o inferno, ou vão para a sepultura. E todas as pessoas que são pobres vão para onde? Para o céu diretamente. E não é verdade. Todos vão para o mesmo lugar. Pode colocar isso, vamos lá. Então, o rico e Lázaro, o significado da parábola rico e Lázaro. Primeiro ponto, olha, nunca se constrói uma doutrina sobre uma parábola, mesmo que ela tenha elementos reais. Veja bem. Então, se você pega uma parábola e você interpreta de forma literal, você criou uma doutrina. Primeiro ponto. Segundo ponto, a figura foi usada para transmitir uma lição. Certo? Uma lição. Terceiro, Jesus contou essa parábola por causa dos fariseus. O que eles eram? Eles eram avarentos, supersticiosos e medalhões. Se achavam. Certo? Quarto ponto, raras vezes Jesus usou de ironia e humor em seus ensinos, mas nesse ele usou. Certo? Deixa eu contar para vocês rapidinho. Há muito tempo atrás, a gente teve uma enchente aqui na cidade e um cidadão que eu trabalhava perto do meu estabelecimento comercial, ele começou a me contar uma história. Ele cria, né, na imortalidade da alma, ele cria muito sobre isso. E ele estava na beira do rio, sentado, aquela enchente, e ele viu que uma rã apareceu perto dele. E ele pegou a sandália e matou essa rã. E jogou no rio. E a água levou a rã. Ele disse que logo após 10 minutos que ele estava lá, que ele estava sentado ali, apareceu uma outra rã. Aí foi o que ele falou para mim. Ele falou que aquela rã que tinha morrido, ela se reencarnou
naquela que havia sido que a que estava viva, ela apareceu já reencarnada na rua que tinha matado. Já fechou o microfone. Está ouvindo aí todo mundo aí? Me ouvindo? Ah, já fechou. Ouvindo. Sim. Ok. Bom, eu parei aonde? Até vocês escutaram aí, até onde foi? Eu contei aqui 4 tópicos aqui importantes aqui. Vou repetir. Primeiro, nunca se constrói uma doutrina sobre uma parábola, mesmo que tendo elementos reais. Certo? Segundo ponto, a figura foi usada para transmitir uma lição. Aí conseguiu sim. Consegui aqui, ó. Oh, beleza. Vamos lá. Muito bem. Terceiro, Jesus contou essa parábola por causa dos fariseus, que eram o quê? Avarentos, supersticiosos e medalhões. Quarto, raras vezes Jesus usou de ironia e humor em seus ensinos. Certo? Mais um toque, vamos lá. Pode passar. Quinto, ó, muitos judeus, principalmente entre os fariseus, acreditavam que, outro toque, olha o que eles acreditavam, os fariseus, que a riqueza traduzia o beneplácito divino. Ou seja, que uma pessoa que era rica era o quê? Abençoada por Deus. Correto? Outro toque? Sendo, letra B, que a pobreza era a prova de desagrado divino. Você sabe, muitas vezes Jesus encontrou pessoas que sofriam, ele curou essas pessoas, e alguém perguntou assim, Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? Sempre perguntar, porque nem ele nem seus pais pecaram. Mas isso aqui aconteceu para que se cumpra a palavra de Deus e o nome de Deus fosse o quê? Glorificado. Então, sendo que a pobreza era a prova de desagrado divino. Então, os fariseus, eles desprezavam pessoas porque as pessoas eram pobres. Certo? Outro toque, vamos lá. Sexto, estava implícito na parábola que o dinheiro pode produzir algum conforto nessa vida, mas não compra a vida futura. Estava embutido na parábola isso aqui. Certo? E também que a pobreza não significa prova de castigo. Jesus falou assim, ó, os pobres vocês vão ter sempre com vocês. Né? Então, pobreza não é sinal de perdição, de forma alguma, nem é sinal de castigo. Né? Letra C. Ninguém se perde por ser rico ou pobre. E a gente sabe disso. Ninguém se perde por isso. Nem por ser branco, nem ser preto. Nem ser chinês, nem ser brasileiro. De forma alguma. Né? Porque Deus não faz exceção de pessoas. Outro toque, vamos lá. Sétimo. A declaração de Jesus de que o rico estava em tormento foi tomada de um lugar chamado Gena ou Gena, que eles imaginavam que seria o inferno. Que é o Estudo no livro de Marcos, fala sobre a questão. Se o teu braço, se tua mão te faz tropeçar, arranca, joga fora. É melhor entrar na vida coxo, ou manco, ou aleijado, ou maneta, do que ter os dois e ir para o fogo do inferno, onde o verme não morre e o fogo não apaga. Então, existe um local ali em Jerusalém, chamado Gena ou Gena, fica a sudoeste da cidade. Ali havia muito fogo, e aquele fogo nunca se apagava. E isso teve uma influência muito grande, vão entender depois, porque quando James viu lá em Deuteronômio, diz assim, ó, que não haja entre vocês que faça passar pelo fogo o seu filho e a sua filha. Está exatamente nesse local aqui, que a gente vai tentar entender, talvez na lição de amanhã ou na segunda-feira, ok? Oitavo, defender a ideia do inferno com a parábola do rico e Lázaro é um dos mais pobres recursos que se poderia lançar mão. Certo? Outro toque? Nono, se tivéssemos que aceitar a narrativa como real, teríamos que aceitar que, literal, que, letra A, o reino de Deus fica no seio de Abraão, e isso não é verdade. Abraão morreu, está no pó da terra, aguardando a volta do Senhor para receber a herança que está em Hebreus capítulo 11. Letra B, que o inferno é tão perto do céu que as pessoas podem se falar, salvos e perdidos. Você vê a distância, né? Lázaro lá no céu, com Abraão, o rico na sepultura, lá no fogo, no inferno, e ele pede que Lázaro molhe
o dedo na água e refresque a sua língua, de tão próximo que estão. Correto? Então, temos que aceitar que o céu é tão perto, né, do inferno, da sepultura, que as pessoas podem se falar. Letra C. Que os ricos conheceriam Abraão, mesmo sem nunca tendo visto. Olha só. Letra D. Que os justos não são sepultados. Vão direto para onde? Para o céu. Assim está escrito na palavra. Isso não é verdade. Todos faz, né? A gente sabe que morre tanto o rico como o pobre, o animal, todos vão para o pó da terra. Mais um toque? Aí vem a pergunta. Por que Abraão? Por que Abraão? Aí vem a resposta. Todo israelita se orgulhava de descender de Abraão, não é? Filho de Abraão, o pai da fé, se achavam como? Salvos, dignos da eternidade. E não é bem assim. Letra B. E por essa ascendência, tinha direito à salvação. Achavam que, da descendência de Abraão, né, das 12 tribos, eles tinham direito à salvação. Mas não era bem isso. Outro toque, 11º. O rico pede a Abraão que envie Lázaro para advertir seus 5 irmãos. Para quê? Ó, mais um toque. Para dar testemunho, para que as pessoas, né, não entrem naquele lugar, porque lá está escrito o testemunho com relação a essas coisas aqui. Quanto isso aqui nós estamos falando aqui agora? Para que não dê testemunho, para que as pessoas não venham, né, para aquele local de tormento como ele está. Letra B. Abraão responde. O que é que ele responde? Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Olha que interessante. Ouçam-nos. Muito bem. Outro toque. Lucas 16, 31. Vamos lá. Se não dão crédito às Escrituras, jamais crerão, mesmo que alguém ressuscite e lhes diga que a sua mente ficou entregue ao esquecimento. Se uma pessoa hoje levantar do pó da terra e disser assim, ó, aqueles que não creem, né? Que creem na imortalidade da alma, assim, ó, eu não vi nada. A minha mente ficou entregue ao esquecimento. Mesmo assim, muitos não vão acreditar, porque está tão arraigado esse ensinamento de imortalidade, que mesmo que a pessoa ressuscite e volte a dizer que não viu nada, muitos não vão acreditar, porque já está arraigado aonde? Na sua mente. 12º, pode passar. Vai dizer que se alimentavam de ideias errôneas. É porque não davam às Escrituras o quê? A atenção que deveriam dar. Certo? Quando fala que a alma é mortal, porque ela é mortal. Ok. Agora, vou perguntar a vocês agora, ver se vocês conseguem responder aí. Certo? Depois vou ler alguns versos aqui, que está lá em Mateus e também em Efésios, confirmando isso aqui. Muito bem. Nessa parábola, que tem elementos reais, como o rico, tem o Lázaro, né? Tem as migalhas que caem da mesa do dono, tem o abismo, separa, né, as pessoas, tem aqui os 5 irmãos, que a Bíblia fala. Então, o que são eles aqui? Muito bem. Aí eu pergunto a vocês. Nessa parábola, que não é real, que é uma alegoria, como é que eu posso explicar aqui quem são esses elementos? Você vê que ela fala de riqueza, né, falta de amor, né, ela fala de egoísmo, ela fala de avareza, ela fala né, coisas ruins da vida, né? E esse homem rico, ele tinha tudo, mas faltava o amor ao próximo, certo? Ele achava que só ele, por ter dinheiro, né, não precisava de ninguém. Então, na parábola do rico e Lázaro, quem é o rico aqui? Quem é o rico aqui? Simões aqui. Deus chamou um povo para ser seu representante aqui na terra, não foi? Quem foi? Foram o povo judeu. Na realidade, chamou as 10 tribos, as 12 tribos, para ser seu representante aqui na terra. Só que os assírios destruíram 12 e ficaram apenas 2, Benjamim e Judá. Então, esse povo, eles foram chamados por Deus para ser seu representante aqui na terra. Não foi? Foi. Tanto que ele contou uma parábola da vinha,
lá em Mateus, ele fala o seguinte, ó, vou contar para você a palavra da vinha. O meu senhor, meu amado, tinha uma vinha no alqueiro fertilíssimo. Ele plantou essa vinha, cuidou, colocou adubo, fez um rego sobre ela, podou, né? Tudo bonitinho naquela palavra. Ele pensou que depois de tanto cuidado que ele tinha com essa vinha, pensou que ia dar uvas boas. Mas não deu. Deu o quê? Uvas bravas. Quer ver uma coisa? Abrem vocês lá no livro de Isaías, capítulo 5. Deixa eu ver se é isso mesmo. Capítulo 5 de Isaías. Olha só. 5 de Isaías. Olha só, diz aí. Capítulo 5. Qual versículo? Vamos ver do verso 1 até o verso 7. Pode ler. Agora cantarei a meu amado uma canção sobre seu vinhedo. Meu amado tinha um vinhedo numa colina muito fértil. Ele arou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. No meio do vinhedo, construiu uma torre de vigia e, junto às rochas, fez um tanque de prensar. Então, esperou pela colheita de uvas doces, mas o vinhedo só produziu uvas amargas. Agora, habitantes de Jerusalém e Judá, julguem entre mim e meu vinhedo. O que mais poderia ter feito por meu vinhedo, que já não fiz? Porque quando esperava, porque quando esperava uvas doces, ele produziu uvas amargas. Agora lhes digo: o que farei com o meu vinhedo? Removerei suas cercas e deixarei que seja destruído. Derrubarei seus muros e deixarei que seja pisoteado. Farei dele um lugar desolado, onde as videiras não são podadas e a terra não é capinada. Um lugar cheio de espinhos e mato. Darei ordens às nuvens, para que não derramem chuva sobre ele. A nação de Israel é o vinhedo do Senhor dos Exércitos. O Tá povo de vendo? Judá é seu jardim agradável. Ele esperava colher justiça, mas encontrou opressão. Esperava colher retidão, mas ouviu gritos de angústia. Ok. Então, quem é a vinha aqui do Senhor? O povo de Israel. Correto? Ele esperou que desse o quê? Uvas boas. E foi o que deu? Uvas amargas, né? Azedas. Então, o que é que eu vou fazer? Ó, eu vou tirar a sebe de vocês, que protegia vocês, e vou dar ordem que não derrame do céu chuva sobre vocês, nem sol sobre vocês. Se você for a Mateus, lá no capítulo 21, olha, Jesus, ele reverbera o que o profeta Isaías falou, capítulo 21, versos 13 até o verso 33 até o verso 43. Fala sobre a parábola dos lavradores maus. Olha só, capítulo 21, no verso 33 até o 43, diz assim, ó. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a aos lavradores. Depois se ausentou do país. E no tempo da colheita, enviou seus servos, os lavradores, para receber o fruto que eles tocavam. Os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma forma. E, por último, enviou-lhe o seu próprio filho, dizendo: ao meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemos da sua herança. E agarrando, lançaram fora da vinha e o mataram.
Então, quando, pois, vier o senhor da vinha, quem fará aqueles lavradores? Responderam-lhes, fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha aos lavradores, que eles remetam os frutos no seu devido tempo. Perguntou Jesus, nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhes produza os respectivos frutos. Que maravilha, né? A palavra de Isaías, os lavradores maus, ele faz um resumo aqui de quem são os lavradores maus. É do seu próprio povo, que matou os profetas, rejeitou a Jesus, né? Aí está o herdeiro, vamos apoderar disso. Então, a nação judaica, ela recebeu do Senhor todos os ensinamentos, tudo estava em suas mãos. Que maravilha, né? Então, chamou esse povo para ser o quê? O seu representante aqui na terra. Então, infelizmente, esse povo não cumpriu a tarefa que recebeu. Então, houve um momento na história que Deus os rejeitou. Quando Jesus morre na cruz, aquela nação não seria mais a seu representante aqui na terra. Quando o véu rasga, Jesus clamou em alta voz, está consumado. O povo de Deus tinha um tempo, está lá em Daniel 8, Daniel capítulo 9, em 70 semanas, Deus havia separado para ele 70 semanas para o seu povo, para se voltar para ele. E a última semana terminou na morte do Messias e no apedrejamento de Estevão. Ali acabava o tempo de oportunidade para o povo de Deus. Então, quando a Bíblia fala do rico, quem é o rico aqui? O rico foi a nação judaica, que Deus deu para eles todo o conhecimento para transmitir às pessoas e salvar as pessoas. Você vê que Deus não faz acepção de pessoas. Então, eles eram embaixadores de Deus aqui na terra para levar a mensagem. Tinha tudo. O que aconteceu? Ficaram para eles. Você vê que os judeus, eles não se davam com os samaritanos. Odiavam outras nações. Então, só eles, por ser descendentes de Abraão, tinham direito à salvação. Eu poderia ler mais alguma coisa aqui, mas o nosso tempo está esgotando, 8 horas. E amanhã a gente conclui aqui, entender quem é o pobre nessa parábola aqui, que abismo é esse que separava os que estavam lá, não podia passar para cá, nem os de cá para lá, né? E quem são os 5 irmãos que a parábola fala para que dê testemunho, para que as pessoas não vão para aquele lugar lá. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe. Eu tentei correr aqui um pouco, mas eu preciso... Só um pouquinho, só um pouquinho. Sim. Eu tive um apanhado muito bom nessa parábola. Um apanhado bom que você relatou aí, que Deus ele não olha, ele não condena a riqueza, ele não condena o rico, ele condena a avareza, ele condena, condena aquelas pessoas que têm e às vezes não quer ajudar o seu irmão, né, que está na necessidade, né? Então, a riqueza não é que Deus venha dizer que está escrito lá também, que mais é fácil passar um rico pelo fundo de uma agulha, um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Mas Deus não está querendo dizer que a riqueza a gente não pode ter, a gente pode ter a riqueza, mas que a gente venha ter Deus como o centro de tudo em nossa vida, né? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o rico, ele foi tão ruim, né? Porque, ai, Jesus, tem de misericórdia de mim. A gente tem que ajudar sem olhar a quem, né? Porque se a gente fazer distinção, ou seja, separação, discriminação, a gente não pode de maneira nenhuma chegar lá. Então, a gente aprende muita coisa aqui nessa parábola, né? Então, tem mais vigiar. coisa para frente ainda, né? Aí, como o tempo já está curto, já acabou, aí amanhã a gente vai concluir essa parábola. Se você quiser ler mais alguns versos da Bíblia, lá em Efésios, lá em Isaías, para provar realmente o que Jesus queria dizer nessa parábola aí. Né? Tem nada a ver com a mortalidade da alma, tem a ver com a avareza, com preconceito,
tem a ver com, né, você receber para si, não transmitir para os outros, né? Tem a ver com separação, preconceito, né? Que Deus não faz acepção de pessoas, tem tudo a ver com isso aí. Agora sim, tem uma questão aí que é a questão da imortalidade da alma, né? Que as pessoas passaram a crer e lá em Moisés adverte aqui, olha, eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. O que aconteceu é que o povo de Deus, que não cria nisso, você tem ideia, o nome fariseu, ele foi criado na guerra anterior à guerra dos Macabeus. Judas Macabeus era um revolucionário, era chamado de... Era revolucionário, né? Inclusive, Barrabás, Judas, era desse tipo de gente revolucionária, queria conquistar, dominar Roma de toda forma. Então, esperava o Messias que viesse em carruagem, né, para botar o seu trono aqui na terra e tirar os romanos de circulação e passar a reinar. Aí Jesus fala assim, ó, o meu reino não é desse mundo, não. Não é desse mundo. O reino é lá em cima. Então, você vê que essa questão né, separação sempre existiu entre o povo de Deus. Sempre vai existir sempre esse preconceito. Então, amanhã, se Deus permitir, a gente vai entender quem é o pobre, quem são as migalhas, o abismo e quem são os 5 irmãos que ela quer dizer aqui. Amém? Alguém Amém. Obrigada. quer comentar mais alguma coisa? Se não houver nenhum comentário, alguém que quiser orar, a gente ora e a gente encerra, mas a gente volta. Quem conseguiu colocar o PowerPoint foi tu, se não foi James? Eu coloquei. Ah, foi James, foi James. Ah, beleza. O Show de Ciro bola. Amanhã, compartilhou com a gente aqui no grupo. beleza, show. Então amanhã você coloca no meu lugar lá, viu? Para poder voltar para entender essa parábola aí, tá bom? Tá. Beleza. Quem quiser orar, gente, pode orar. Vou orar. Senhor, meu Deus e Pai, bendito seja teu nome, Senhor amado. Amém. Nessa hora, Pai, te damos graça por essa reunião, por essa demanda que veio para nós, Pai. Não digo nem tanto uma demanda, mas um ensinamento. Um ensinamento que vem do alto, que vem de Ti, Pai. Que possamos ter mais graça, unção e sabedoria para interpretar. Muito obrigada pela vida do Salles, obrigado pela vida de cada um que aqui estão, Senhor amado. Obrigada, meu Deus, por tudo em nossas vidas. Obrigado também, Senhor, que vai acontecer esse devocional, o segundo devocional. Tome todos nas tuas mãos, cobrindo com teu sangue e dando sabedoria divina. Que tudo seja para a glória do teu nome. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas, não Compartilhando. para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.